Assim como você perguntou, quem é o vilão da inflação? O vilão da inflação, de uma forma muito genérica, é você principalmente garantir o subgrupo de alimentação. Você estabilizar os preços do que vai para o prato do brasileiro. E isso quem faz é a agricultura familiar. E a agricultura familiar foi completamente esquecida nos últimos 4 anos. E isso a gente tem dados, inclusive daquela Federação Internacional de Alimentos, a FDA. Então, quer dizer, não são dados assim que a gente pega, né? São dados fundamentais para a gente analisar. Então, quando você esvazia uma política de agricultura familiar, por exemplo, a gente teve aquelas altas. Agora foi retomado o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Foi retomado os armazéns, estoque reguladores. Então, tudo isso é um conjunto de políticas que está vinculada a um determinado projeto político. A renda. Então, aí você aumenta o endividamento. Pelo que você falou aí, o aumento da agricultura familiar, ele fortalece a estabilidade econômica? Com certeza, se você olhar pela dimensão da inflação, sim. Porque 70% do alimento que vai para as famílias brasileiras vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. Então, é importante que se fortaleça a agricultura familiar, porque aí os alimentos básicos eles não teriam a elevação que tiveram. Quanto mais porque produto... não está monopolizado também, né? Não, assim, ou não? É porque quanto mais se produz, né, mais oferta tem, e aí, né, porque a questão de aumentar preço, né, é porque às vezes acontece, né, porque o que a Santa está falando é o seguinte, foi muito dinheiro para o agronegócio nos últimos 4, 5, 6 anos e pouco dinheiro para pequenos agricultores. Mas são eles que produzem as verduras, os legumes, os alimentos mais básicos que chegam na nossa mesa. Então, se tiver mais produção, os preços ficam mais estáveis, não teria, né, o aumento que teve nesses últimos anos aí. E aí entra as políticas estruturais. Por exemplo, quando você tem a entre-safra, o que acontece? Então, quando você tem entre-safra, por exemplo, de batata, banana, tomate, os produtos in natura, que sofrem muito com as intempéries econômicas, o que você teve até 2014? Você tinha os estoques reguladores. Arroz, porque feijão, quando subia milho. muito os produtos básicos, você abria os estoques reguladores, ou então comprava uma parte, que é o programa dos aquisição de alimentos. Então, tudo isso eram instrumentos, né, de política agrícola que você tinha para não fazer com que os produtos variassem muito e então, tornassem caros. Você tinha um estoque lá de feijão, o feijão começou a aumentar, o governo abriu os estoques dele, jogava o preço lá para baixo. O que faziam no café nos anos 30, não é nada novo. Só que isso foi abandonado. Foi abandonado a partir de 2016. A partir de 2016? Exato. Para beneficiar quem? Aí a gente não gosta, é porque eles acham o seguinte, por isso que eu não gosto de falar de pessoas. O que você tem no projeto político e econômico do governo passado? Não que seja tão diferente o governo atual, tá, gente? Estou só relembrando as diretrizes macroeconômicas. É que eles acham que as forças do mercado regulam essas imperfeições do mercado, entendeu? Essas forças do mercado, elas por si só, elas são suficientes. Só que nós acreditamos que não. A força do Estado Nacional é muito importante, principalmente numa sociedade como a brasileira. Entendi. Então, não tem essa coisa da mão invisível do mercado regular, como dizia o Adam Smith, né? Ela regula quando você tem uma concorrência perfeita, quando você tem uma economia mais ou menos igualitária, aí a mão do mercado talvez funcione. Da forma como está o Brasil, as mãos do mercado aqui têm dono. E a gente sabe mais ou menos quem é. Então, essa mão invisível do mercado, ela tem que, digamos assim, ser direcionada para não beneficiar apenas 10% da população. Então, o retorno desses estoques ajuda diretamente a regulamentar os estoques reguladores, sim. E a aquisição de alimentos é quando o agricultor ele não tem para onde vender. Os estoques aqui em Vitória foi até vendido? Não, aí foi café. Foi do café. Foi do café. Que foi, na verdade, uma política para não queimar aqueles cafezais. Lembra o que queimavam? Não, falando agora, recente. Falando dos armazéns. Não, estou falando dos armazéns. Mas não vendeu, não vendeu, não sei não? o que aconteceu, mas não... Tá. É porque o café talvez não tenha mais tanta necessidade. O que tem necessidade mais são os hortifruti grangeiros, que é aquele que vai compor realmente a cesta básica das pessoas, da população em geral.